Quarta-feira, dia 24 de julho, é dia de Fluminense e Palmeiras, é dia de Flu. E que jogo, meus amigos! É jogo grande, é jogo que vale muita coisa para o Fluminense. 9h30 da noite, a bola vai rolar no Maracanã. É dia de estreia de reforços, é dia de talvez um time modificado por parte do técnico Mano Menezes. Um rival muito difícil, um rival desfalcado, mas que também tem jogadores qualificados. Eu não imagino nada diferente de uma grande partida logo mais no Maraca. E agora, todas as informações desse jogão aqui no pré-jogo no canal do Lessa. Vambora! Posso começar esse jogo falando para vocês aqui que se trata do jogo mais importante do Fluminense na temporada. Aí você vai falar, pô, Lessa, de onde você tirou isso ou por que você está falando isso? Eu acho que ninguém discorda que a nossa maior luta nesse momento, em 2024 agora, é se livrar da tragédia que seria esse rebaixamento. Quanto a isso, eu acho que não tem muita discussão. Copa do Brasil, Libertadores, virou ali uma espécie de bônus. A gente vai entrar, a gente vai brigar, vai lutar, vai sonhar, vai disputar, mas vamos ver no que dá. O que importa agora, de fato, é sair dessa desgraça de Z4. E aí, diante dessa realidade, dessa triste realidade, porém é realidade, talvez a gente esteja agora no ponto zero. O que eu quero dizer com isso? A gente estava no fosso da tabela do Campeonato Brasileiro, né? Não que esteja bem agora, a gente estava no fosso, estava num buraco. É como se a gente tivesse, sei lá, imagina um elevador, a gente está no -2, não tem mais nada, você sabe, você pega o elevador errado, você sai, abre a porta do elevador e você se dá de cara com aquela escuridão, não tem nada, só treva. A gente estava ali. Depois da chegada do Mano, são 2 empates, uma derrota, finalmente uma vitória, e a gente sai do -2 e chega talvez ali no térreo, a porta abre, você consegue ver luz, você consegue ver alguma coisa. O que eu quero dizer, a gente subiu. Tá muito difícil ainda, mas a gente subiu. Recuperamos tudo que perdemos? Evidente que não, Mas agora talvez seja o momento de fazer, se você imaginar o elevador, a gente está tentando subir, né? Subir de andar. Se você imaginar talvez um gráfico, a seta só estava para baixo, ela empatou, deu uma estabilizada, ganhou finalmente a primeira, começou a apontar para cima e talvez agora seja o momento de fato de fazer essa setinha apontar para cima, de crescer e de firmar uma regularidade nesse sentido. E em meio a essa situação extremamente complicada, o aspecto emocional ele tem muito peso, ele tem muito valor. Então imagina o que é ganhar 2 partidas consecutivas e ganhar do Palmeiras ainda, que é, obviamente, um candidato, um forte candidato ao título do Campeonato Brasileiro. Cara, seria espetacular, assim, não tem nem como dimensionar o tamanho dessa vitória neste momento. Por outro lado, uma derrota pode gerar um novo baque no sentido de, cara, talvez tenha sido só uma ilusão mesmo, não vai ter jeito, né? Foi a vitória, aquela vitória para nos iludir. Então, se o nosso maior desafio é escapar desse rebaixamento, então eu me permito dizer que esse jogo é o jogo mais importante do ano até aqui. Pode ser que depois contra o Bragantino se torne o jogo mais importante, certamente virão outros jogos mais importantes. Isso é evidente, é claro. Quem está nessa situação, então, principalmente, até porque tem competição mata-mata, tem muita coisa para acontecer ainda. Mas eu me permito dizer isso. É o jogo que pode definitivamente nos fazer acreditar que tudo pode mudar. E eu, sinceramente, acredito nisso e acredito nessa vitória. Se o Fluminense voltar a ser Fluminense, voltar a ser time de guerreiros, se esses caras derem a vida em campo, eu acredito que competição, com entrega, com raça, com vontade, a gente pode chegar lá. Não vai ser fácil, a torcida está fazendo a sua parte, teremos hoje um grande público no Maracanã, e eu tenho certeza que vai ser uma festa inesquecível e pode ser um momento de reconexão do time com a torcida. Isso é outro fator muito importante nesse jogo, cara. Reflita sobre isso, pense. Eu venho falando isso constantemente aqui. Não há outra forma, não há outro jeito do Fluminense sair dessa situação se não conseguir se conectar novamente com o seu torcedor, para que o campo e a arquibancada possam falar uma só língua. Se isso acontecer,
Se os jogadores em campo mostrarem para o torcedor que vai estar lá hoje apoiando, fazendo uma festa linda, preparando surpresas, enfim, muita coisa para acontecer. Se os jogadores mostrarem que a torcida pode confiar neles, se houver de novo essa sinergia, essa conexão, como houve no ano passado, eu não tenho dúvidas que o Fluminense vai sair disso. Mas não tenho dúvida. Perder aqueles jogos bizarros no Maracanã como a gente perdeu, um monte, não vai acontecer. Não, pelo menos não da forma como acontecia antes. Então, cara, hoje é clima de final de Libertadores, é decisão, é assim que a gente tem que encarar. Já passou da hora do Fluminense voltar a se comportar como Fluminense dentro da sua casa, onde é muito forte. E se esses 3 pontos vierem, como eu acredito que eles possam vir, a gente dá um passo muito, muito grande para sair dessa situação. Vamos lá, um breve histórico aqui do confronto. Palmeiras não ganha o Fluminense no Maracanã desde 2017. Então o Fluminense leva a melhor sobre o Palmeiras em casa, assim como quando é fora de casa é o contrário, né? Só que nos últimos 12 jogos a gente tem uma leve desvantagem, 4 vitórias do Flu, 3 empates e 5 derrotas ano passado. Inclusive teve vitória do Fluminense por 2-1, gols de John Ares e John Kennedy. Partiu, John Arias, na bola com paradinha, tocou no canto! Cano tocou pro meio, John Kennedy saiu do primeiro, sobrou pro John Arias, defendeu o Everton, olha o John Kennedy! Vamos à provável escalação do Fluminense, que é um oferecimento de quem? Da KTO, nossa grande parceira aqui no canal do Léo. Se você não tá na KTO, faça lá seu cadastro rapidinho, kto.com, é muito simples, rápido. Fazendo seu cadastro, colocou o cupom JORNADA, logo depois do cadastro, você ganha 20% de bônus aqui no canal do Lessa. Ah, Lessa, pô, mas eu não ligo pra você, não gosta de postar, não ter paciência pra isso, não gosto de ficar postando. O que eu ganho se eu fizer isso? Bom, você me ajuda demais aqui, porque quanto mais gente chegar na KTO através do canal do Lessa, mais essa parceria cresce e com isso nos dá a possibilidade de cada vez mais a gente ampliar os horizontes aqui do canal. Então se você puder chegar lá na KTO, me dar essa ajuda, eu agradeço demais. Pelo seguinte, importante destacar aqui, hoje é um jogo difícil, né? Todo mundo sabe disso. Mas o Fluminense joga em casa, com o apoio de sua torcida, dá para você apostar num determinado número de gols do Fluminense no jogo, dá para apostar em Fluminense ou empate se você tá meio receoso, porque o Palmeiras é um adversário difícil, como realmente é. Enfim, entra lá na KTO, que eu tenho certeza que você vai encontrar uma série de opções, só não esquece de utilizar o cupom JORNADA. Vamos lá, pessoal, quem tá voltando, né? O Lima deve ser uma novidade, deve voltar a ser relacionado para o jogo de hoje. A tendência é essa, mas temos ainda dúvidas em relação a Manuel, Felipe Melo e Marcelo. Esses jogadores o Marcelo principalmente, ele vem treinando com o grupo normalmente nos últimos dias e ficaram de definir ontem jogador, comissão técnica, para saber se ele seria relacionado ou não. Existe uma chance de ele ir para o jogo. Eu não consegui confirmar até o momento da gravação deste vídeo que o Marcelo vai jogar, talvez ao longo do dia eu consiga trazer alguma informação diferente para vocês. Mas a gente vai ter que deixar aqui como dúvidas, né? Esses atletas que estão já trabalhando com o grupo, estão em transição para voltarem a ficar à disposição do Mano Menezes. Fora Terans, Guga está suspenso e o Alexander. O GE informou ontem que o Alexander sofreu uma lesão, um desconforto muscular e com isso não foi relacionado para o jogo, né? Então o Alexander está fora, que é uma péssima notícia, né? Uma péssima notícia porque o Alexander tinha uma chance enorme de ser titular hoje, entrou bem contra o Cuiabá, foi elogiado pelo Mano e infelizmente agora sofre um novo problema muscular e vai ter que ficar de fora. Bom, temos novidades, né? Inácio e Serna, os 2 reforços do Fluminense contratados para esta temporada, foram regularizados e poderão fazer a sua estreia a depender do técnico Mano Menezes. E o que será que o Mano está pretendendo? Ele vai mudar muita coisa, vai mudar tudo no sentido da estrutura tática, da formação tática? O que dá para a gente dizer para vocês? Eu vou... com a ausência do Alexander, a gente tira uma opção ali do meio de campo, mas o Lima pode voltar. Então a gente já vai esboçar aqui a provável escalação do Fluminense com 2 possibilidades, né, que inclusive eu falei e trouxe aqui para vocês ontem. Serna foi testado no time titular, assim como o Nonato. Isso quer dizer que eles vão começar? Eu não consegui confirmar essa informação para vocês, né? Quando eu confirmo, eu chego aqui, cravo, falo que vai jogar, ó, a tendência, de fato, eles treinaram a maior parte do tempo, devem começar o jogo, mas eles foram testados. Como outros jogadores foram testados,
talvez até numa situação, imaginando uma situação já para o segundo tempo, no caso do Serna. Porque até para mim o Inácio, se ele jogasse, faria até mais sentido do que o próprio Serna, vou explicar por quê. Então vamos a uma primeira opção de escalação, que seria um time bem parecido com a equipe que enfrentou o Cuiabá na última rodada. Isso pode acontecer, a repetição da equipe, tá? Isso pode sim acontecer, essa equipe também trabalhou nesses últimos 2 dias. Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa, se o Marcelo não voltar, né? Porque tem essa dúvida. No meio, André, aí Martinelli ou Nonato, que brigariam por essa vaga, caso sejam 2 volantes, Martinelli ou Nonato, com o Nonato talvez até um pouco à frente do Martinelli, que vem perdendo espaço, vem jogando mal, e Ganso no ataque, Arias, Marquinhos e Germancano. Essa seria uma opção. De cara, eu não escalaria o Martinelli nesse jogo. Acho que caiu muito de rendimento, apesar de que eu discordo muito, assim, tem gente tratando o Martinelli como se fosse um inútil, um jogador que nunca prestou para nada. É impressionante, eu não consigo concordar com isso. O Martinelli foi um jogador muito importante ano passado, jogou muita bola ano passado, e talvez ele esteja tendo dificuldade nessa transição com o Mano, e faz parte, acontece. Agora tá longe de ser um jogador inútil, não tá passando por um bom momento, o Fluminense precisa de quem tá dando resposta em campo agora. Então tudo bem, vai pro banco de reservas, mas daí a tratar o Martinelli como se fosse um jogador completamente inútil e imprestável, eu sinceramente não consigo ver razão nisso, para mim não faz o menor sentido. Mas vamos lá, essa é uma provável escalação da manutenção do time, ou quase o time que ganhou do Cuiabá na última rodada. Vamos para outra opção, que seria fortalecer esse meio de campo. Pelo menos vai ter um adversário extremamente difícil, né? Um meio de campo que pode ter Richard Rios, Zé Rafael, Aníbal Moreno, Rafael Veiga. Então eu acho que há sim uma preocupação por parte do Mano em povoar mais esse meio, fortalecer esse meio de campo e fazer esse meio de campo competir mais. Ele fez isso contra o Inter e ele tentou fazer isso contra o Cuiabá, colocando o Arias também ali pelo meio, preenchendo mais. O Fluminense não jogou bem com o Arias fazendo essa função, mas ele pode espelhar o que ele fez contra o Inter. E aí, com a ausência do Alexander, a gente tem a possibilidade de ter André Nonato e o Martinelli, ou até o Lima voltando. Não dá para descartar completamente. O Lima está treinando normalmente. Ele voltando, sendo relacionado, não descartaria a possibilidade do Lima entrar de cara, não. Provável? Acho até que não, mas não dá para descartar. Então tem essa briga aí, com o Ganso à frente deles, e aí a gente teria John Arias e Cano mais à frente. Então Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Diogo Barbosa ou Marcelo, André, Nonato, Lima ou Martinelli, Paulo Henrique Ganso, John Arias e Germancano. A ausência do Alexander meio que reforça ainda mais a informação de que o Nonato treinou entre os titulares, porque, né, tem menos jogador ali na função. E aí o Serna ficaria como opção no banco de reservas diante dessa situação. São os cenários que eu estou imaginando para esse jogo. Agora, é a melhor estratégia? Eu tendo a achar que a estratégia de começar com mais um volante, com mais um homem de meio de campo, pode ser mais interessante. O Palmeiras é muito forte no setor, e se deixar o Palmeiras dominar o meio, o Fluminense vai ter muita dificuldade. Vai ter muita dificuldade no jogo. E é muito importante para essa partida aproveitar as oportunidades que surgirem. Acho que vai ser um jogo de poucas oportunidades. O Palmeiras não é um time que costuma oferecer muitas chances de gols aos seus adversários. É um time equilibrado, que sabe o que faz em campo, que joga já no automático. Então o Fluminense vai ter que ser muito efetivo, ter muita atenção e aproveitar as chances que surgirem. Surgiu uma discussão muito grande em relação a se o Cano deve jogar ou não. Até na live do Jornada, onde a gente fez uma enquete, deu 51% contra 49% entre Cano e Cauã Elias, uma divisão muito grande, né, de quem acha que o Cano tem que sair agora do time e quem acha que ele deve ser mantido. O Cauã Elias pode esperar mais um pouco. Assim, é o que eu falei. Eu acho que quem tá melhor tem que jogar. Então eu escalaria o Cauã Elias, porque ele tá bem, tá confiante, e enfim, eu acho que seria um momento. Mas também não acho nenhum absurdo dar mais uma chance ao Cano. É um jogo grande, é um jogo difícil. Eu não acho nenhum absurdo o Cano ter mais uma oportunidade ali. Então o Fluminense vai ter que, acima de qualquer coisa, fazer um jogo bastante inteligente hoje no Maracanã, de muita luta, de muita força, de muita disposição, e ter qualidade para
matar quando tiver a chance para sair com esses 3 pontos. Vamos ver o que disse Kevin Serna, que pode estrear hoje, colombiano de 26 anos, vai vestir a camisa tricolor pela primeira vez, e ele falou sobre essa expectativa. Bueno, estoy muy feliz de estar aquí porque sé lo que significa el Fluminense y la torcida es increíble, entonces espero estar a la altura y darle lo mejor que tengo al Fluminense. Y estoy aprovechando al máximo todo. Aí o Kevin Serna, Flu TV. E agora com as informações do Palmeiras, que tem desfalques, mas também tem jogador importante voltando, o grande amigo Leandro Bocalini. Tem um canal aqui no YouTube, Boca Palmeiras, se quem não conhece, pode passar lá depois. Ele chega trazendo as informações do time do Abel Ferreira. Um abraço, Lessa, e todo mundo que está acompanhando esse vídeo. É uma honra, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu sou o Leandro Boca, voz da torcida do GE Palmeiras. Tem o meu canal também, Boca com 2 Cs Palmeiras, Boca Palmeiras. Vamos falar como esse meu time de Palestra Itália vai enfrentar o Fluminense aí no Rio de Janeiro. Vamos lá. Apesar do Palmeiras estar fazendo uma campanha excelente no Campeonato Brasileiro, uma campanha histórica, uma das melhores da história do clube, é o atual vice-líder da competição, fazendo excelentes jogos. Ó, a bruxa tá solta no departamento médico do clube, e isso vem preocupando um pouco a gente, apesar da gente ter um elenco excelente. Vamos começar falando dos desfalques. Abel Ferreira é o primeiro deles. Foi suspenso no jogo do Cruzeiro depois de tomar um cartão amarelo, depois que reclamou de um lance polêmico ali envolvendo uma falta no Zé Rafael. Aí os desfalques que estão no DM, de trás pra frente. Nosso lateral direito titular, Mike, tá com edema na coxa. O Murilo torceu um tornozelo e já tinha torcido o outro na semana passada, zagueiro que joga ao lado do Gomes. Na lateral esquerda, Piquerez, que é o nosso titular absoluto, lateral esquerdo, uruguaio, vai perder o resto da temporada. E lá na frente, talvez o craque do Palmeiras, que é o garoto Estevão, uma lesão que vai tirar o jogador aí dos próximos jogos também do time do Palmeiras. Então são alguns desfalques importantes, porém o Palmeiras se reforçou bem, né? Tá com um elenco forte e os substitutos podem dar conta do recado. Acabou de chegar o Felipe Anderson, que é um jogador extremamente diferenciado, gente. O cara que tá em outra rotação, o cara que tava jogando em alto rendimento na Lazio da Itália. Foram 150 jogos pela Lazio. E pelos 2 jogos que ele fez no Palmeiras até agora, ele é extremamente diferenciado e capaz de decidir um jogo. Lá na frente, no lugar do Estevão, deve jogar o Dudu. Então é uma equipe forte. Você vê que um trio de ataque ali formado por Felipe Anderson, Dudu e Flaco Lopes, provavelmente, é extremamente forte. Mas vamos escalar esse Palmeiras e entender como o Palmeiras deve jogar. No gol, Everton. Do lado direito, Marcos Rocha, em função da lesão do Mike. E na zaga, ao lado do Gustavo Gomes, provavelmente entra ali o Vitor Reis, que é um garoto da base extremamente talentoso para cobrir o Murilo. Do lado esquerdo é uma outra cria da academia, Vanderlan. Primeiro volante, Aníbal Moreno, que é um pitbull, o cara joga muita bola. E aí, Zé Rafael ou Richard Rios, que pra mim é um cracaço voltando da seleção colombiana, mas não titular absoluto do Palmeiras. E aí, Rafael Veiga armando pra Dudu, Felipe Anderson e Flaco Lopes, talvez um provável Palmeiras, que apesar dos desfalques, é um Palmeiras que tem um elenco muito forte e pode ser perigoso. Beleza? Um grande abraço pra todos vocês, tamo junto, bom jogo pra nós. Mas é um timaço esse time do Palmeiras, realmente tem muito jogador qualificado, mesmo com esses desfalques. Beleza, vamos lá, vamos à arbitragem para a gente fechar esse pré-jogo. Apita a partida Wilton Pereira Sampaio, da FIFA de Goiás, auxiliado pelo Bruno Rafael Pires e Vitor Hugo Imazu dos Santos. O VAR será o Igor Júnior Benevenuto, que é do Paraná. E o Wilton Pereira é aquele negócio, né? O árbitro deveria ser, por ser considerado o melhor árbitro do país, deveria apitar muito melhor do que ele vem apitando nos últimos tempos. É mais um árbitro que tem uma pompa ali gigantesca, mas que também comete muitos erros, que também costuma irritar as equipes nos seus jogos. Mas talvez o Wilton consiga fazer um ano 2024 melhor do que foi 2023 para ele, porque ele teve algumas situações muito ruins. Que ele possa fazer um jogo honesto hoje no Maracanã, porque... Cara, depois de 2 jogos com o Anderson Daronco, sinceramente, é difícil imaginar algo pior. É sempre possível, mas eu espero que não. Ele só apitou um jogo do Fluminense esse ano, vitória do Fluminense por 2-1 sobre o Vasco, no Clássico, no Maracanã. E o histórico dele tem 34 jogos, apitando partidos do Fluminense, com 16 vitórias do Flu, 8 empates e 10 derrotas aí a título de curiosidade. O Fluminense com o Wilton Pereira Sampaio. Transmissão hoje, 9h30 bola rola, tem transmissão da TV Globo e você pode assistir o jogo lá na Globo, mas deixe, se você puder,
deixe o áudio na transmissão, na super transmissão do Jornada KTO 1902, a partir das 7h30 da noite, 2 horas de pré-jogo, com informações direto do Maracanã, do lado de dentro, do lado de fora, entrevista coletiva, zona mista, toda aquela cobertura especial de quem sabe para o torcedor do Fluminense e de quem sabe de Fluminense. Então deixe o áudio na nossa transmissão e, se Deus quiser, sairemos do Maracanã com esses 3 pontos. Valeu, pessoal, um abraço, tamo junto, vamos que vamos.